Gêmeos, seja muito bem-vindo à sua leitura, leitura geral, temporal, coletiva. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal Louco Tarô. Seja bem-vindo, eu quero convidar você a se inscrever, curtir, comentar e também compartilhar. É uma leitura geral, Gêmeos, como a maioria de vocês que estão aqui já sabem, então não forcem nada na vida de vocês, não ressoa, libera aí para o universo, veja os outros pontos fortes do seu mapa aqui no canal e leituras particulares e mapa numerológico, meu contato e meu site, eles estão aqui abaixo na descrição. Eu convido você a cuidar da sua energia espiritual através do poder milenar das ervas, Gêmeos. E para isso aqui abaixo tem o link para o meu e-book de banhos energéticos. Então vamos lá, vou abrir a leitura de vocês com o tarô. Gêmeos, por favor, espiritualidade da luz, o que eles precisam saber? Para quem vocês querem passar essa mensagem, esse conselho, direcionamento? Gêmeos, por favor. Três de espadas, Gêmeos, vem abrindo a leitura de vocês. Sete de espadas. A morte. O Uau e o Diabo. Dois arcanos maiores aqui na sua leitura, Gêmeos, com duas energias de espadas que tem, a ver com a energia de vocês. Uma rainha de espadas aqui no fundo do seu deck também. Olha, Gêmeos, aqui a espiritualidade ela está falando o seguinte para quem é essa leitura. Tem uma situação que de alguma forma ela limita você. Tem uma situação aqui na sua vida, a gente vai entender um pouco mais o que é, tá? Mas tem uma situação na sua vida que ela representa para você o quê? Uma bola de ferro no seu pé. Uma corrente, uma corda, você quer seguir, isso não deixa você seguir, não deixa você ir para frente ou deixa você ir até um determinado momento. Então aqui pode ser um trabalho, um relacionamento, pode ser uma sociedade, uma parceria que você tem com uma pessoa que ela é muito autoritária, uma pessoa que ela é muito obsessiva, aquele chefe que ele quer assim que você faça as coisas, do jeito que ele quer, mas assim muito em cima daquela cobrança, em cima daquela coisa, olha, é para agora, é para depois, e fica em cima ali de você, aquela coisa realmente onde não deixa você respirar direito. Eu sinto esse tipo de energia aqui. Só que a boa notícia, Gêmeos, é o seguinte: eu vejo aqui que haverá ou já houve uma decepção. E essa decepção ela representa para você a libertação desse diabo aqui, dessa pessoa, desse contexto, dessa situação na sua vida. Por isso que a carta da morte ela está aqui. Eu vou dizer para você uma coisa, Gêmeos. A morte e o diabo são arcanos maiores. Então aqui é algo que a espiritualidade ela já está vendo na sua vida. Tem alguma coisa aqui que ou você está assim se auto-sabotando, porque o Sete de Espadas ele pode falar sobre isso também. Você sabe, você já tem noção do que eu estou falando aqui para você, mas de alguma forma você ainda não se movimentou. Ou você já tentou se movimentar, deu errado e você não fez mais, prefere se acomodar no sentido de permanecer nesse contexto aqui. Eu não estou dizendo, Gêmeos, que você é uma pessoa acomodada, mas estou dizendo uma coisa. Sabe quando você já não tem muitas forças mais para sair de uma situação? Sabe quando você já fez várias coisas e você fala assim, é melhor ficar por aqui mesmo. E você acaba se acomodando nesse contexto de você já ter feito alguma coisa antes. Mas a situação, às vezes, ela é tão crítica que você não vê mais saída. Então o que é que vem aqui para você? Que para alguns já pode ter acontecido, outros ainda vai acontecer. O tempo é uma ilusão. Três de espadas. O três de espadas ele é aquela punhalada no peito, que pode ser o ápice de um contexto. Aqui as coisas, pelo que eu posso perceber, já não estavam muito bacana, Então vem o agravar dessa energia, desse diabo aqui que aparece na sua leitura, trazendo para você o quê? O basta. Trazendo para você o movimento que você precisa fazer. Só que a carta da morte, Gêmeos, ela fala de uma intervenção divina, para que uma fase na sua vida ela possa acabar. Então, assim, o que quer que vá acontecer aqui, saiba que existe um propósito. Exemplo, trabalho. Você vai ser mandado embora do trabalho. Só que, assim, estava acontecendo o que a gente falou. E aí você tem duas opções. Ou você se sabota, no sentido de ver o pior lado desse contexto, ou você entende aqui o livramento. Porque essa leitura não é para pessoas que tá tudo bem nesse sentido do contexto que acontece isso aqui.
ou melhor, que não acontece, né? Porque se está tudo bem, isso aqui não estaria acontecendo. Então depende de onde é na sua vida, mas essa leitura vem falar de uma situação que ela não tá boa, que não tá bacana, que já tem tempo que ela tá acontecendo, que você de alguma forma já tentou fazer alguma coisa, mas não deu certo. E aqui vem o que para você? O ápice desse contexto, o ápice dessa situação na sua vida, na sua energia. Só que a visão que a espiritualidade ela me traz aqui, Gêmeos, deixa eu pegar outro deck aqui. A visão que a espiritualidade me traz aqui é o quê? De uma decepção que traz para você um livramento. Veja, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui para me falar certo para você. Veja a leitura de peixes, tá? Se você tem aí forte no seu mapa, se você quiser ver. Já deve ter saído antes da de vocês. Veja a leitura de peixes aqui, porque esse 3 de espadas também veio para peixes. Pode ser que tenha algo lá para vocês, tá? Mas veio num contexto diferente. Por isso, Gêmeos, que a rainha de espadas ela vem no fundo do seu deck. Olha só o que tem aqui. O julgamento. O julgamento não, a lua. Ou seja, não se preocupe de primeira, né, em entender por que isso está acontecendo, mas confia no processo, confia no propósito. Eu sei que é difícil, né, a gente confiar no propósito, no processo, quando a gente não entende, mas eu tenho certeza que você vai entender, porque a Rainha de Espadas, ela conta isso aqui para mim. Olha o que tem aqui. A autossacerdotisa, que é a portadora do véu, que só vai ser derrubado quando você tiver um nível de consciência para entender o que te aconteceu ou o que vai ainda te acontecer aqui. Quando chega numa situação, Gêmeos, na nossa vida, por isso que eu falei para você da questão do acomodado, né? Por isso que eu te expliquei o contexto desse acomodado que eu te falei. Porque quando chega uma situação na nossa vida onde arcanos maiores, eles aparecem numa leitura, onde eles representam uma intervenção divina, significa que você já não tem mais poder sobre uma situação. Só que a mesma situação, ela está atrapalhando a sua evolução. Ela está atrapalhando o seu caminho de vida. Está atrapalhando você de progredir, de seguir. Mas ao mesmo tempo, o espiritual ele percebe que você já não tem mais o que fazer. Então o que acontece? Ele vai e intervém. Vamos entender melhor isso aqui, Gêmeos. Eu nem ia usar esse deck não, mas ele me chamou aqui. Vamos lá. Gêmeos, por favor, espiritualidade, clarifica para mim aqui esse 3 de espadas. O que é esse 3 de espadas aqui? A Imperatriz. E um 6 de copas. É bem o que eu havia falado, Gêmeos, é que provavelmente alguma coisa você já tentou fazer. Isso se não foi assim várias vezes, né, que você fez, porque tem muito uma questão aqui de passado, tá? Ó, 8 de ouros, para alguns estamos falando de questão de trabalho. Agora, para outros de vocês, o que eles estão falando? Isso já aconteceu. 3 de espadas aqui com o 6 de copas me fala que isso já aconteceu. Então, o que acontece? Para você que é do grupo que já aconteceu, independente de onde foi na sua vida, é uma leitura o quê? De confirmação. Falando uma coisa, se até hoje, independente do tempo, tá? Que isso aconteceu, você ainda não entende, você vai entender. Através dessa leitura e de acordo também com o nível de consciência que você tem. Porque assim, eu falei até hoje, não no sentido de, tem 10 anos você não entendeu ainda, né? Não é possível, não. Porque a nossa consciência, às vezes, ela leva anos para expandir. E isso é particular de cada um. Então eu não sei quem é você, não sei o que você passou, quanto tempo durou, quanto tempo tem, mas isso aqui é o que eles passam para mim, eu estou passando para você. Alguns pode ser no trabalho que isso aconteceu, né? Você teve uma grande decepção libertando você de algo e hoje em dia para alguns aqui talvez até já se encontre em algo melhor. Porque, na verdade, Gêmeos, a Imperatriz, que ela vem com 3 de espadas aqui, me fala uma coisa para você. O contexto que você estava inserido não deixava você expandir. A Imperatriz é a prosperidade, né? A fertilidade, a abundância na sua vida. Então vem essa punhalada para você se libertar desse diabo, para você se libertar dessa energia aqui. 7 de espadas. O que é o 7 de espadas aqui? Gêmeos. Cavaleiro de ouros
e a lua, que tinha aparecido ali para vocês também no fundo do primeiro deck que eu utilizei. Olha, Gêmeos, aqui são dois recados, tá? Se você faz parte do grupo que já aconteceu, o que eles estão falando? Cuidado para você não se auto-sabotar e voltar para um contexto parecido com o que você estava. Ou aqui, até mesmo assim, num grau muito mais elevado, querer voltar para o mesmo lugar que te aconteceu esse Três de Espadas aqui. Porque você foi liberto. Então não se auto-prenda, né? Nem sei se existe essa palavra, mas não se prenda novamente a esse contexto, ou a um contexto parecido com isso. Porque sinais, a lua aqui, Sete de Espadas, sinais serão dados a ti, para que você possa entender que você estava ou está procurando por algo muito parecido aqui com o que você foi liberto. E se você faz parte do grupo que ainda vai acontecer, saiba de uma coisa, não se auto-sabote no sentido de reclamar, eu diria, não reclamar de que isso aconteceu, mas assim, o que vai ser de mim agora? Porque tem uma oportunidade nova aqui para você. Cavaleiro de Ouros com Sete de Espadas. Desde que você tente ver o outro lado da moeda. Não é fácil, eu falei, ninguém falou que seria, né? Mas aqui essa leitura ela vem justamente para isso. Alguns podem ficar muito preocupados com a questão financeira. Como que eu vou ficar, né, financeiramente, principalmente se é trabalho aqui, ou se é alguém, né, e você dependia dessa pessoa aí. Olha, Gêmeos, aqui não é para todo mundo não, mas a espiritualidade está falando uma coisa que é o seguinte, alguns aqui podem ter ou tiveram uma decepção com a mãe, ou com uma figura materna na sua vida. E você convivia, morava, vivia com essa mãe ou com essa figura, e essa decepção que pode ter vindo através de uma discussão ou de uma comunicação fez com que você seguisse aí o seu caminho. O que é a morte, por favor? 5 de ouros, que estava no fundo do deck. Olha só, e um rei de ouros. Ou seja, Gêmeos, independente do contexto aqui que isso aconteceu, de alguma forma eu vejo que a sua vida material e financeira, a sua rotina, ela estava sendo afetada. Então, a espiritualidade aqui, o papel da espiritualidade, né, com essa questão da carta da morte, entra muito o quê? Na finalização desse contexto para que você pudesse arrumar algo mais próspero. Algo mais independente também, pois o Rei de Ouros ele fala muito sobre independência, né? Sobre a prosperidade na sua vida. E qual que é o outro lado da moeda também, né? Esse 5 de ouros junto aqui com esse Rei de Ouros, para que você pudesse sair de um contexto instável para você, de um contexto doentio, até mesmo para alguns aqui. Pois o 5 de ouros ele fala de lugares que pode te adoecer, tá? Fala de lugares que você pode ter algum problema na saúde devido ao que você passou ali dentro do seu emocional ou do seu espiritual. Então, para alguns aqui foi até esse caso também, para que você pudesse se recuperar. O que é o diabo, por favor? 4 de espadas, mais uma. E um pajem de ouros. O que acontece, Gêmeos? Aqui é uma coisa que, assim, a gente vê muito isso nas leituras de tarô particular, tá? Por exemplo, você saiu de um trabalho e aí até hoje você está desempregado, né? Esse até hoje depende aí, depende não, independente do tempo que isso tem para você. E aí você não entende, né? Você não consegue entender ainda, devido ao nível de consciência que você tem, por que que isso aconteceu, né? A nível de espiritualidade, etc., que a gente já falou aqui dessa intervenção divina, sendo que você está desempregado, né? É como se você se questionasse assim, ué, não era para vir algo melhor para mim? Por que que então eu estou desempregado? Porque na verdade, Gêmeos, você está se recuperando. 4 de espadas. Tem uma oportunidade aqui para você. Principalmente para quem está desempregado, tá? Tem uma oportunidade aqui para você. Só que você está num tempo de recuperação. Porque quando você passa pela mão de um diabo, né, metaforicamente falando, de uma situação, né, que representa o diabo de forma simbólica, você é muito drenado espiritualmente, fisicamente, energeticamente falando. Então você precisa recuperar as suas forças para que você não leve para esse novo que vai se apresentar na sua vida aquilo que você passou no antigo. E isso é uma coisa que nem todo mundo vai entender. E eu falo para você
que eu passei por isso aqui na minha vida. Eu fiquei um bom tempo desempregado, né? Meu caso foi um caso de trabalho. Eu fiquei um bom tempo desempregado e depois, né, quando eu conheci o tarô, etc e tal, que eu fui entender que eu estava, na verdade, passando por um processo de renovação energética e espiritual. Olha só o que tem aqui no fundo do seu deck, a força, que fala literalmente sobre isso. É a vitalidade, a saúde, a resiliência. E às vezes, Gêmeos, para que você consiga colocar em prática a resiliência, você precisa de um tempo. Alguns podem até estar nesse momento, eu diria, desequilibrados financeiramente falando, mas com a chegada dessa oportunidade para você, quando, né, esse tempo de recuperação acabar, você volta, você melhora a sua questão material e financeira aqui. Eu já ia cortar de novo, né? Ó, o louco aqui. Libertação. Então, sua libertação ela está próxima, tá? Esse tempo de recuperação aqui, para quem já está nele, ele está próximo de acabar. E se você vai passar por isso ainda, saiba uma coisa: se você puder se preparar, né, ter o seu planejamento, saiba o quê? Que antes de você iniciar algo novo, ou antes de você continuar com a sua vida, essa aqui não é uma questão de trabalho, por exemplo, vai ter um tempo de pausa, que você pode ver como uma estagnação, né? Mas é que você já recebeu aí, vamos dizer assim, a explicação, né, do que estaria acontecendo. Vamos ver para você, Gêmeos, um conselho final da espiritualidade, tá? Não sei quando você vai ver essa leitura, mas aqui eles falam muito do mês de abril e maio, tá? Abril, maio e junho. Então pode ser que lá chega para você uma nova oportunidade, ou vai acontecer lá, ou lá finaliza esse momento seu de espera, de recuperação. Conselho final para Gêmeos, por favor. Já veio. Faça suas escolhas. Aqui vem Arcanjo Gabriel para você, tá, Gêmeos, falando o seguinte: faça sua escolha no sentido de assim, qual lado da moeda você vai ver? Qual lado da moeda é importante para você nesse momento? Dessa situação toda que a gente falou, né? Qual lado da moeda você vai se segurar, você vai se apoiar para continuar esse contexto aqui na sua vida ou aonde quer que aconteceu isso aqui na sua vida? Então faça essa escolha porque é ela que vai te guiar também. E de acordo com a escolha que você fazer, é o caminho que você vai tomar, né? Aí é da responsabilidade de cada um de vocês, certo? Aqui são os guardiões, né? Muito forte a energia dos guardiões aqui para você. Pode ser inclusive essa espiritualidade que atuou, a espiritualidade dos guardiões aqui, dentro de alguma proteção aí, certo? Gêmeos, então é isso que eu tenho para você hoje. Gratidão pela sua presença. Namastê e até a próxima leitura.